Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Andreas Miller, você está no canal Terceiro Elias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dogmatismo, tá? E sola escritura dentro do adventismo, tá? Eu estive conversando com alguns irmãos aí e nós estávamos discutindo acerca de questões doutrinárias, né? Compreensões de textos bíblicos e tudo mais. E foi muito interessante que, pelo menos dentro do Adventismo, a gente percebe dois tipos de postura, assim, sabe? Em relação à análise do texto bíblico, né? Quando a gente vai analisar. Então, esse irmão estava conversando comigo e nós estávamos conversando sobre determinado texto bíblico. E aí ele defendeu uma visão mais tradicional, digamos assim, do adventismo, né? Uma forma histórica, né? Assim, ele estava mais preocupado com essa questão histórica dentro do adventismo, né? E aí eu demonstrei para ele uma coisa muito interessante, que quando a gente vai analisar aí a postura, por exemplo, de Ellen White, né, e dos pioneiros em relação ao estudo da Bíblia, nós percebemos que o critério que eles se utilizam para determinar se algo é verdade ou não, não é a tradição, não é o dogma, não é o que era pensado e compreendido antes, mas é unicamente o texto bíblico, né? Então isso que eu acho muito legal, assim, da essência dos pioneiros adventistas, essa preocupação de usar a Bíblia como único critério, né? Então Ellen White, por exemplo, ela vai dizer que se algo que nós acreditávamos antes, né, for demonstrado que está errado no texto bíblico, devemos ficar com o texto bíblico e rejeitar o que se pensava antes. Então é muito interessante que você percebe aqui que os pioneiros, né, eles rejeitavam essa ideia dogmática, ou seja, de que o critério para determinar se algo é verdade ou não é o que se pensava antes, né? Então é muito interessante a gente perceber que essa postura dogmática, que às vezes existe com alguns cristãos, é uma postura assim que não existia dentro do movimento, no início do movimento adventista, né? Então a essência do movimento adventista era buscar na Bíblia respostas, né? Então isso foi muito interessante. Por que o adventismo quebrou barreiras aí, né, com outras denominações? Porque eles não estavam satisfeitos com as respostas, né, com os dogmas e tradições da religião, né? Então, ao buscar a Bíblia, né, o critério passou a ser a Bíblia. Então, por exemplo, você pega hoje um pastor, qualquer um, que segue uma linha, sei lá, batista, adventista, presbiteriana, católica, né? Então ele faz o curso de teologia, faz, né, enfim, né, se transforma, ou seja, ele é preparado para exercer o seu ministério. Só que a gente percebe que a tendência desse profissional religioso, digamos assim, repetir ideias passadas, né, é muito grande, né? Isso na nossa vida também. A gente escuta muitas ideias vindas de muitas pessoas, de muitos livros, de muitos lugares, e a gente acaba repetindo essas ideias. E às vezes, muitas vezes, sem questionar, né? Então, qual que foi a postura, qual que foi a essência do adventismo, inicialmente? Contestar. Ou seja, o critério não é mais o que foi ensinado no passado, mas é a Bíblia, né? Se está em harmonia com a Bíblia, beleza. Se não está, fica-se com a Bíblia. Então a gente vai ter um bom exemplo disso, por exemplo, dessa postura em relação, por exemplo, ali em Gálatas, né? Em 1888, teve um estudo onde teólogos adventistas fizeram uma exegese, fizeram um estudo da lei em Gálatas capítulo 3, quando fala que a lei serviu de aio, né, até Cristo, né, e não estamos mais subordinados à lei e tudo mais. E até 1888, por exemplo, Ellen White, que foi uma das pioneiras do adventismo, ela sempre defendeu que ali não falava da lei moral, né? Ela escreve, né, não se trata da lei moral.
E após ela ter contato com uma exegese mais profunda, né, após ela ouvir teólogos, né, estudarem o texto bíblico, né, ela se deu conta que não, o que ela pensava estava errado, né? Na verdade, a lei em Gálatas se refere à lei moral, sim. Então, quer dizer, ela percebeu que o que ela falava estava errado, né? Então, aí o que é? Você veja, então quer dizer, ela permaneceu pensando errado? Não. Ela atualizou, ela rejeitou aquela visão antiga, né? E agora ela passou a defender que ali fala também da lei moral, sim. Então você vê, olha que interessante, aqui você percebe uma pessoa que não é dogmática. Ela está interessada no texto bíblico. E ao verificar no texto bíblico que o pensamento antigo estava equivocado, o pensamento antigo é abandonado, né, e fica-se com o texto bíblico. Então por isso que ela vai dizer, por exemplo, que a única regra de fé e prática é a Bíblia, né? Então é muito interessante que essa postura, né, dos pioneiros, às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar essa essência nos tempos modernos, né? Então, por exemplo, eu conversando com esse irmão, que eu não vou citar o nome, eu percebi que para explicar um texto bíblico, né, ele pegava algo que os pioneiros disseram no passado, Ellen White, os pioneiros, e aí ele queria provar que o texto estava dizendo aquilo usando o pensamento, né, o que os pioneiros pensavam no passado e tudo mais, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso se chama dogma, né? É dogmatismo. Então eu estou querendo provar algo por causa do que pensavam no passado, né? Isso é catolicismo puro, né? Então nós protestantes falamos mal do catolicismo, rejeitamos, né? Por causa das suas tradições e dogmas, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Então aí eu demonstrei para ele, eu disse o seguinte: veja só, irmão, né? Se eu preciso usar o que os pioneiros falaram, né? Se eu preciso usar o que Ellen White falou para provar o que o texto bíblico está falando, isso é dogma, né? Então, quer dizer, a Bíblia não está sendo regra de fé e prática. Ela está sendo necessário que eu busque em alguma outra fonte, né? Eu estou usando outra fonte como critério para dizer o que o texto bíblico está dizendo. Então, isso vai contra o que Ellen White diz, que a Bíblia se auto-explica, né? E que se algo que foi verificado no texto bíblico é diferente do que nós pensávamos, devemos rejeitar o que pensávamos e ficar com o texto bíblico, né? Então eu falei para ele: irmão, veja só, né? Então digamos que Ellen White tivesse morrido antes de 1878, quando houve aquele estudo mais profundo do texto em Gálatas, né? E nós só tivéssemos textos de Ellen White falando que a lei em Gálatas não é moral, tá? Então vamos pensar nessa ideia. E aí, digamos que a gente estivesse debatendo o texto bíblico e eu chegasse à conclusão que o que Ellen White falou estava errado, que na verdade o texto fala sim da lei moral. Então, quer dizer, aí o texto bíblico não seria suficiente, né? Então a pessoa buscaria em Ellen White, então, Ellen White falou que não é lei moral. Então, não é lei moral e ponto final. Mas eu descobri que é lei moral. Então, quer dizer, não, mas nós vamos ficar com o que Ellen White falou. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Bíblia não está sendo regra de fé e prática. Percebe? Eu estou tendo que usar o que Ellen White falou para provar. Só que, veja só, após 1888, ela estudando o texto bíblico, verificou-se que ela estava errada, né? E ela mudou de posição sem nenhum problema. Ela não era dogmática, né? Então você veja só o problema. Se ela tivesse morrido antes de 1888, as pessoas elas estariam fechadas à limitação daquele pensamento antigo, né? E ficariam presas a esse pensamento antigo, né? E isso vai completamente contra, né, o que os pioneiros ensinaram, né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Que se nós formos fiéis, né, ao espírito de profecia, à essência adventista, né, nós deveríamos repensar muitas atitudes que a gente tem, né?
em relação ao texto bíblico. Então é muito interessante, né, quando Ellen White fala, né, eu não sou inerrante, não sou infalível, né, e ver essa postura humilde dela, né, isso é uma postura protestante, humilde, sincera, né, então eu admiro muito essa postura, né, e é por isso que eu particularmente acredito que ela foi uma pessoa inspirada por Deus, foi uma profeta realmente, né, porque a gente percebe que ela não era dogmática. Para ela o texto bíblico é a coisa mais importante que existe, né? Então a gente está falando aqui de mudar fundamentos da igreja, né? O santuário, o sábado, imortalidade condicional. Não é essa a questão, mas assim, na análise do texto, né, a gente tem que tomar cuidado de acabar não querendo forçar a interpretação para que ela esteja de acordo com os nossos dogmas do passado, né? Então, isso acaba bloqueando a nossa compreensão do texto bíblico, né? E então ao ler, né, o que Ellen White fala assim sobre como nós devemos lidar com o texto bíblico, eu acho fantástico, né? Quando ela tem essa postura, ela demonstra, né, que a reforma não parou, né? Que a gente deve continuar, né, progredindo em conhecimento. Ela mesma, né, quando progride em conhecimento, ela rejeita ideias passadas e vai progredindo cada vez mais em conhecimento. Isso é muito, muito lindo. Por isso que eu realmente creio que esse movimento vem de Deus, né? Porque ele surge com uma essência não dogmática, né? Preocupada com o texto bíblico. Então isso é fantástico, fantástico. Então, daí esse irmão, né, que eu estava conversando sobre isso, perguntou, então, mas como é que a gente vai explicar? O que Ellen White recebeu não é luz vinda do trono de Deus, não é, né? E aí, como é que ela pode, então, se equivocar num ponto, né? E é muito interessante que ela mesma, né, e a gente compreende isso, inclusive com os profetas bíblicos, ela disse que não era inerrante, não era infalível, né? Então, ela não pretendia estar certa em cada vírgula, né? Então, sim, a gente não sabe, mas que ponto foi uma visão, que ponto foi uma limitação humana, nós não sabemos, né? Igual nos profetas bíblicos, né? A gente tem, por exemplo, tem um profeta bíblico que vai citar, o profeta do Antigo Testamento erra um nome, às vezes, né? A gente tem limitações humanas dentro do texto bíblico, né? Então a gente percebe que Deus, ele não tira a personalidade humana, né? Então, por exemplo, Ellen White em sua época vai dizer que pessoas com cabeça grande pensam melhor, né? Você vê, é uma limitação da época, né? Então o ser humano, Deus usa o ser humano onde ele está, com as suas limitações, né? Então o problema é a postura que nós temos em relação às limitações, né? É transformar essas limitações em verdade absoluta, né? Então, Ellen White diz que quem tem cabeça grande pensa melhor. Então, todo mundo que tem cabeça grande pensa melhor. Então, isso é verdade absoluta. Será que é esse tipo de postura que ela desejava que nós tivéssemos com os seus escritos, né? Então, eu acho que nós precisamos resgatar a essência do movimento adventista, sabe? Em relação à visão que nós temos sobre o texto bíblico, né, e tudo mais. Então, eu acho que é muito bacana, assim, quando a gente vê, por exemplo, algumas... Eu tenho acompanhado o pastor Alex Palmeira, né, ele fala mais dessa questão de missão, né, de resgatar a essência adventista, dessa questão de missão, né, e é fantástico, assim, nossa, se vocês puderem acompanhar o podcast dele, se chama Catalisadores, tem no Spotify. Isso me preenche o coração de uma forma tão grande, sabe? Ver assim, puxa, vamos resgatar a essência do movimento adventista, a missão, né? E, cara, isso me enche, né? E aí, quando eu vejo Ellen White também falando dessa questão de nós resgatarmos, né? Quebrar essa visão dogmática que nós temos, né? E ter a visão de que a reforma não acabou, buscar cada vez mais o texto bíblico, né? Ela chega a dizer que quando no tempo, né, final, o remanescente, né, vai ter a Bíblia como sua única regra de fé, né, e prática, né? Então, cara, para mim isso me enche também, cara. Vamos resgatar, né, essa essência adventista, né, de ir pro texto bíblico, cara. Isso eu acho fantástico. E assim, sabe, não colocarmos essa barreira de dogmas e pensamento, não usarmos os nossos dogmas como critério para dizer que algo é certo ou não, né? Então, isso talvez
pudesse mostrar para o mundo, para os cristãos verdadeiros de todas as denominações, né? O quanto nós somos bíblicos, né? O quanto nós somos protestantes, né? Então, e quanto não estamos apegados a dogmas, né? Então eu acho que Deus tem agido no coração de muitas pessoas e tem aberto os olhos, né, para essa questão. Então que nós possamos aí com os pioneiros aprender, né, e se aproximar da essência do adventismo para preparar o mundo para a volta de Jesus, né? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você e até de repente quebrado algumas ideias equivocadas que as pessoas têm sobre o adventismo e tudo mais, e ajudado, né, a gente voltar para a essência, né, porque Jesus está voltando, né, e nós precisamos aí voltar para a essência, né, do nosso movimento, estudar muito a Bíblia, compreender, né, a mensagem que precisa ser pregada ao mundo, né, estar bem preparado, né, estarmos dispostos a abandonar, né, dogmas antigos, se o texto bíblico apontar para outro caminho, né? Então, não estamos dizendo aqui de quebrar fundamentos da igreja, não é esse o ponto, né? Mas de sermos cada vez mais bíblicos, de termos uma teologia cada vez mais bíblica, né? E isso certamente só vai acrescentar. Até vi um vídeo do pastor Paroski, né? Muito legal. Ele fala que a gente não tem que ter medo do texto bíblico, né? Às vezes a gente tem medo de estudar o texto bíblico por medo de que ele vá contra o que a gente pensa, né? Ele falou, gente, né, se a Bíblia, né, se a gente está compreendendo a Bíblia, isso só vai ajudar, né? A gente não pode ter esse tipo de pensamento, a gente tem que estudar a Bíblia, né? Que a gente possa fazer isso cada vez mais. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima.